Olá, muito bom dia para você. Hoje aqui no Poder de Negócios a gente recebe nos estúdios da TV Guararapes Record a presidente da OAB Seccional Pernambuco, doutora Ingrid Zanella. Doutora, muito obrigado por aceitar esse convite aqui nesse domingo para a gente bater um bate-papo sobre esse início, da sua gestão à frente da OAB aqui em Pernambuco. Ciro, estou muito feliz em estar participando do Poder do Negócio, estar conversando com você, poder falar um pouco sobre a nossa gestão, os projetos que a gente está tocando e o que ainda vai acontecer de positivo para a advocacia do nosso estado. Então, estou muito grata por estar aqui fazendo essa conversa hoje. E no ano passado foi uma eleição bem acirrada, na OAB. Acho que fazia tempo que a gente não via uma eleição, Isso faz parte da democracia. E você é a primeira mulher a presidir essa OAB Seccional Pernambuco. É um desafio, Ingrid, ser a primeira mulher à frente de uma instituição tão importante para o estado? Tivemos uma eleição muito bonita, foi a festa da democracia, Fomos eleitos com uma grande margem de diferença, o que mostrou a prevalência da vontade da classe. Eu fiquei muito honrada. Mais de 11 mil votos, não foi? Mais de 11 mil votos, Foi significativo e eu fiquei muito feliz porque isso mostra que a classe fez uma escolha consciente, E a democracia é isso. E ainda mais honrada com o desafio de ser a primeira mulher à frente da OAB de Pernambuco. Mas eu acredito, que toda advogada e advogada, nós não vemos as barreiras no nosso caminho como destino. Nós fomos criados para vencer obstáculos. Então, isso dá uma sensação de um desafio ainda maior e nos deixa ainda mais motivados para fazer uma gestão inovadora, disruptiva, que traga valorização para a advocacia, que consiga enfrentar os problemas que nós sabemos. Eu sou advogada, advogo efetivamente no estado de Pernambuco, então nós sabemos quais são os principais desafios da nossa profissão, prerrogativa, honorários, a questão da morosidade. Então eu quero lutar para vencer esses desafios, trazer uma qualidade de trabalho melhor para a advocacia do nosso estado, mas também quero lutar para a gente ter mais estrutura e mais tecnologia no exercício da nossa profissão. Então, comecei a gestão muito animada, começamos a gestão já atendendo uma proposta que era reduzir a anuidade da Jovem Advocacia. Tínhamos o objetivo de zerar a anuidade, mas por entendimento do Conselho Federal, conseguimos trazer para a Jovem Advocacia a menor anuidade do Brasil. O jovem advogado paga R$200 por 5 anos, a cada 5 anos. Então, assim, é a melhor anuidade de todo o país. Então, já começamos a gestão com esse desafio. Isso fez com que nós tivéssemos várias reuniões, gestão, a Deloitte nos ajudou com esse planejamento financeiro e de gestão. Então, eu estou muito animada. Sei que quando assumimos um cargo pela primeira vez, isso faz com que haja mais olhares, mais cobrança. E eu estou muito confortável com isso, porque eu quero que a advocacia esteja dentro da casa deles. Eu quero que todo advogado e advogada frequente a OAB, seja para reclamar, seja para dar sugestões e para ajudar a gente a fazer um grande trabalho. A advocacia, a OAB de Pernambuco não é um prédio, Nós somos uma instituição formada por pessoas. Então, eu quero que a advocacia se sinta confortável para entender que a nossa gestão é uma gestão colaborativa, uma gestão participativa e aqui todo mundo tem vez e tem voz. Então, eu quero gerir a OAB em conjunto com as 29 subsecções que temos, Petrolina, Gravatá, Caruaru, Palmares, Goiânia, todas as subsecções e principalmente ao lado de toda advogada e advogada. Agora, em abril, a senhora fez 100 dias dessa nova gestão. Qual o balanço que a senhora faz desses 100 dias à frente da OAB aqui em Pernambuco? Ciro, o balanço é muito trabalho e já começamos com muitas entregas. Nesses 100 dias de gestão, nós, além dessa questão da redução da anuidade para a jovem advocacia, a menor anuidade para a jovem advocacia do país, nós também inauguramos a nossa Procuradoria de Defesa de Honorários. A OAB de Pernambuco está ingressando nos processos judiciais como amicus curiae para defender os honorários dos advogados pernambucanos e conseguimos uma importante vitória. Pela primeira vez, nós conseguimos uma decisão pioneira a nível nacional para garantir o destaque de honorários nos processos judiciais de recuperação judicial. Isso foi uma conquista da OAB de Pernambuco e nos primeiros meses nós conseguimos beneficiar aí mais de 10 mil advogados e advogadas pernambucanas que não estavam conseguindo destacar esses honorários. Então, foi uma conquista muito importante. Também criamos a Central de Celeridade Processual, uma coordenação que está dialogando com o nosso Tribunal de Justiça, com o Tribunal do Trabalho, o Tribunal Federal, buscando melhorias e mais celeridade processual. O Tribunal de Justiça já lançou
um aplicativo que é o TJPE+, para garantir um atendimento maior à advocacia do nosso Estado. Nós vamos lançar em agosto desse ano o nosso aplicativo de movimentação processual, o OAB de Pernambuco, movimentação, para garantir não só mais despachos, celeridade na emissão de alvarás, mas que todo advogado possa ter o seu registro. Conseguimos aí um registro no balcão virtual e também criamos vários projetos em prol da advocacia. Fechamos convênios, vamos começar nessa semana, já começamos essa semana, a maior rede de vacinação do OAB de Pernambuco de toda a história. Estamos vacinando advogados, advogadas, familiares, filhos, pais e avós, mostrando que o intuito da OAB, da Caixa de Assistência, é cuidar da família do advogado. Então, teve muita coisa positiva, mas também virão outras, né? Já estamos agora com um projeto engatilhado para lançar uma rede de benefícios para os advogados, uma rede de financiamento específica para o advogado. Fechamos parceria também com instituições financeiras e vamos inaugurar em breve projetos para anuidade e formas de pagamento diferenciada, né? Vamos anunciar isso em breve. Então, eu acredito que a nossa gestão começou com o pé direito e com muito trabalho. E a gente luta também, Ciro, para o OAB ser um órgão de classe que trabalhe com instituições democráticas de poder, não só com a Prefeitura, com o Estado de Pernambuco, né, com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria. Então, temos vários projetos de lei que foram apresentados pela nossa instituição. Apresentamos mais de 5 projetos de lei, inclusive para o Estado de Pernambuco. Porque é uma instituição que se posiciona, né? É uma instituição que se posiciona e é uma instituição que tem como dialogar para trazer benefícios diretos para a advocacia. Eu espero que aqui em Recife, em Pernambuco, nós sejamos o primeiro município, o primeiro estado no país a possibilitar que o advogado e a advogada consiga reter honorários em processos administrativos, municipais e estaduais. E esse foi um projeto de lei apresentado pela OAB de Pernambuco para garantir isso à advocacia. Então, se conseguirmos isso, que eu acho que conseguiremos em breve, seremos o primeiro município, o primeiro estado no país a trazer esse benefício por iniciativa da OAB. A senhora esteve agora há pouco em Salgueiro, Goiânia, porque a senhora andou muito pelo interior, é também levar a OAB para esse interior do estado, que a gente só enxerga muito, né? A OAB no Recife, como a senhora falou, ali a sede da OAB, é levar também para as outras seccionais aqui dentro do estado de Pernambuco? Eu tenho 2 frases que eu costumo falar muito, Ciro. Nada vence o trabalho. Eu sou viciada em trabalhar. Eu chego cedo, saio tarde, né? E estou pensando em todas as horas do meu dia, eu estou trabalhando pela advocacia do nosso estado. E a outra que eu costumo dizer é que eu estarei onde a advocacia estiver. Então, eu quero frequentar e visitar todos os municípios do nosso estado. Recentemente lançamos o coworking de Cabrobó, estivemos em Verdejante para lutar por 2 salas de advocacia, uma no fórum e uma na penitenciária feminina, que precisa de ajustes, de melhoria estrutural. Visitamos a penitenciária de Verdejante, então queremos ajudar também nesse fim social e garantir um melhor acesso à advocacia em todos os municípios. E estamos, pela primeira vez na história, a OAB de Pernambuco está patrocinando e apoiando a Cavalgada de Belmonte, a Cavalgada à Pedra do Reino, que é um movimento cultural extremamente importante para Pernambuco. Então, a OAB tem que ratificar esses movimentos, defender a nossa cultura e também possibilitar que a advocacia de Belmonte, a advocacia da subseccional de Serra Talhada, de toda a redondeza ali, se sinta agraciada com a OAB. Porque nós temos pedalada, nós temos corrida e temos que ter a cavalgada para a nossa advocacia sertaneja. Então, estive em Petrolina no início da gestão com o nosso presidente Marcílio, lançando também uma rede de financiamento e de créditos para a advocacia com o prefeito do município. Então, quero passear em todos os municípios, levando coworking, sala da advocacia, projeto de lei, melhorias, defesa de prerrogativa, luta pelos honorários. Recentemente, quando estive em Arco Verde, em Verdejante, em Cabrobó, nós identificamos a necessidade de fazer uma cartilha e um parecer para que a advocacia utilize sobre os limites de solicitação de documentos quando se está diante de uma possível advocacia predatória. Fizemos um parecer e uma cartilha para que todo advogado baixe e utilize nos seus processos para utilizar a OAB como a mão amiga, a instituição que vai defender os seus direitos e as suas prerrogativas. Vocês fizeram até uma campanha recente também, né, para
educar a população até do golpe, do falso advogado, como identificar também um advogado, é uma preocupação também da OAB. Isso, nós já no início do ano dialogamos com a nossa secretaria e com as delegacias responsáveis. Foi montado um grupo de delegados para acompanhar os casos do golpe do falso advogado e nós lançamos com o Conselho Federal um aplicativo para identificação dos advogados. Toda vez que isso é muito importante ser dito, está lá no Instagram da OAB um vídeo informativo sobre esse aplicativo que foi lançado. Toda vez que uma pessoa, um advogado, um cliente receber uma mensagem, ele pode identificar se está falando com um advogado, né? Através do número da OAB, do e-mail, de todos os dados, para que ele evite cair, para que consiga evitar que ele caia nesses golpes, que a gente está realmente passando por uma situação crítica. Precisamos do empenho da Ordem dos Advogados, também dos delegados, da polícia responsável por isso. Por isso que nós lançamos um aplicativo para toda a advocacia com o Conselho Federal para prevenir os golpes do falso advogado. E doutor Paz Barreto, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, recentemente falou do investimento em tecnologia. Já se fala em inteligência artificial para acelerar esses processos dentro das varas, dos tribunais. Como é que a Ordem enxerga nessa tecnologia chegando mais próximo da profissão, dentro do Tribunal de Justiça? Como é que a Ordem está enxergando essa evolução? Nossa gestão precisa ser pautada em inovação e tecnologia, né? Nós já começamos aí com aplicativos, com um aplicativo para identificar o falso advogado junto com o Conselho Federal. Vamos lançar o nosso aplicativo da OAB de Pernambuco para movimentação e celeridade. E eu tenho que reconhecer que todas as vezes que dialogamos com o tribunal sobre a necessidade de algum ajuste, o Tribunal de Justiça, o presidente Ricardo Paz Barreto, vem atendendo, sempre nos recebendo, né, com muita cordialidade. Por isso que foi lançado o TJPE+, para possibilitar o maior acesso da advocacia aos alvarás, ao pedido de conclusão de processo. Recentemente, nós também solicitamos a alteração para que todo mundo que estivesse no balcão virtual tivesse uma ordem de atendimento e um registro do seu protocolo, trazendo mais transparência para a advocacia. Então, os movimentos de tecnologia e inovação feitos pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco são vistos de uma forma muito positiva pela OAB. E a gente quer manter esse diálogo com o tribunal, garantindo essas melhorias, porque vão abarcar não só a advocacia do nosso Estado, mas também, por óbvio, a sociedade. Porque a justiça é um direito de todo cidadão, né? Então, nós, advogados e advogadas, nós precisamos ter liberdade, independência, precisamos ter uma justiça célere, eficiente, precisamos ter a defesa das nossas prerrogativas, despachar os nossos processos e tudo isso vai reverberar em ganhos sociais e democráticos para todo cidadão e cidadã em nosso Estado. Porque uma justiça lenta ou ineficiente e um advogado que não consegue trabalhar com liberdade atrapalha o jurisdicionado, o cidadão que não vai poder ter o seu processo julgado de forma eficiente como ele merece. E a OAB, como eu falei anteriormente, ela sempre se posicionou, sempre foi uma instituição que esteve presente nos debates, nas discussões, sempre foi chamada para dialogar com a sociedade. Essa gestão quer retomar esse posicionamento da OAB de estar não só lutando, lógico, pela sua categoria, pela sua classe, mas também debatendo os assuntos, participando com a sociedade desses debates? Com toda certeza, Ciro. A OAB hoje em dia é uma instituição que tem que estar lado a lado da sociedade pernambucana. Nós temos missões constitucionais, missões legais de defender a advocacia, lutar pelas nossas prerrogativas e honorários, mas também de ratificar a defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais e da ordem democrática. Você tem uma ideia? No início da nossa gestão, nós solicitamos até uma audiência pública em Petrolândia com o presidente Luiz Antônio da subseccional de Petrolândia para possibilitar que haja uma delegacia feminina lá em Petrolândia, porque os crimes relacionados a gênero e às mulheres, infelizmente, estão aumentando no sertão. Então, pedido da OAB, né? Um pedido da OAB para que haja uma delegacia específica das mulheres em Petrolândia. E estamos fazendo o mesmo pedido em Serra Talhada, com o presidente Giovanni. Nós começamos esse movimento com a Comissão da Mulher da subseccional de Serra Talhada para que haja delegacias das mulheres no sertão pernambucano. E isso é uma pauta que é diretamente ligada à nossa instituição. Nós também temos uma pauta que eu considero que é mais sensível, já estou dialogando com o governo do Estado, né, com o nosso Poder Legislativo, inclusive, que é a advocacia dativa. Hoje em dia, o processo, para ele tramitar
pela ordem constitucional e democrática, ele precisa do advogado da parte do juiz. É assim que se forma um processo. A parte não pode se defender sem um advogado e advogada. E há localidades que, por algum motivo, não está... eu reconheço como extremamente importante o papel da Defensoria Pública no nosso Estado. Eu tenho uma admiração, um respeito enorme pela Defensoria Pública e ela desempenha um papel insubstituível. Às vezes é o primeiro acesso da população. É o primeiro acesso. Então, reconheço aqui, faço as honrarias públicas à Defensoria Pública do nosso Estado, mas existem locais que o juiz precisa nomear um advogado para a audiência ocorrer, seja pela localidade, que é difícil acesso. Pela distância. Pela distância. E aí o juiz acaba nomeando um advogado dativo, que é um advogado que depois vai ser... os seus honorários são pagos pelo Estado, que naquela localidade o ato processual ele precisa ocorrer. O próprio CNJ reconhece a necessidade de uma regulamentação da advocacia dativa. Existe uma lei há mais de 6 anos no estado de Pernambuco, mas nós queremos avançar com a possibilidade disso ser algo concreto para atender não só a cidadania, a sociedade, os cidadãos, mas também a advocacia. Existe uma ordem cronológica nessa nomeação, padrões remuneratórios, uma facilidade maior para o governo pagar esses honorários, já que é um serviço prestado ali pela sociedade e pela advocacia para atender uma demanda urgente. Então, essa, Ciro, será, sem medo de errar, uma das principais pautas da advocacia pernambucana e da OAB de Pernambuco, gerando segurança jurídica e acesso à justiça a todos os locais do estado de Pernambuco, que é uma pauta diretamente ligada ao governo do estado de Pernambuco. E vocês vão representar no Alep, junto ao Palácio do Campo das Princesas? Vamos lutar por termos de cooperação, vamos lutar por novas propostas legislativas, mas a gente deve isso aos 70 mil advogados e advogadas pernambucanas. Vai ser uma pauta prioritária no nosso governo. Em relação a essa categoria tão grande, nesses 70 mil advogados, é por isso que a OAB está tentando trazer também aquele advogado mais jovem, que não tinha condição de pagar ali aquela OAB, que às vezes não estava naquela ordem de classe, porque não tinha realmente condição, também fazendo muitos coworkings, né? Vocês estão fazendo muita estrutura para que esse advogado inicial ele comece a trabalhar? Ciro, eu não sei se você sabe, mas eu comecei a minha profissão do zero. Não tenho pais advogados, não tive escritório me esperando. Que é muito comum, né? Ter uma família, né? Que isso é a maioria. Eu represento a maioria na advocacia. Pessoas que começaram, né, sem nenhum tipo de facilidade. Então, eu sei como é difícil a gente iniciar a nossa profissão. Comecei sem clientes, comecei sem dinheiro, comecei trabalhando num coworking para atender meus clientes que apareciam, tentava ter um para pagar as contas do mês. Então, o início da minha carreira foi muito complicado, muito difícil. Eu tenho muita honra em falar isso, porque a gente só consegue olhar para o futuro quando a gente reconhece a nossa história. E eu sei que a minha história é a história majoritária da advocacia pernambucana. Então, eu tenho a missão de possibilitar que o início da carreira seja mais fácil. Nós temos em Pernambuco o maior coworking do Brasil, que fica na Domingos Ferreira. Todo advogado e advogada pode utilizar sem nenhum custo. Pode fazer audiência, né? Pode fazer o que precisar sem pagar nada para utilizar aquele espaço. E nessa gestão, nós já temos 5 coworkings para inaugurar. E começamos em Cabrobó, na semana passada, inaugurando a Sala da Advocacia ali ao lado da 25ª Delegacia do município. Mas já temos 5 para inaugurar. Já temos em Garanhuns, ao longo do estado de Pernambuco, né? Não apenas em Recife. Em Recife temos um, em Caruaru temos outro, em Jaboatão, Olinda temos coworking, mas já temos 5 para inaugurar em poucos meses de trabalho, porque eu sei que o advogado precisa de um local para dialogar com o seu cliente, para emitir uma petição, né, para poder trabalhar de forma digna. E temos vários outros projetos para a jovem advocacia, né? Esse projeto da anuidade foi o primeiro que lançamos em janeiro de 2025, com a menor anuidade do país. Tenho certeza que isso trouxe aí um respiro para o advogado, né? Conseguir ter uma anuidade a R$200, e isso congelado por 5 anos, né? Então, ele vai conseguir poder investir essa verba em outras questões. Vamos lançar em breve uma rede de financiamento para o advogado poder mobiliar o seu escritório com condições especiais. Fechamos o cartão do empresário com o Fé Comércio, que traz benefícios de hotéis, restaurantes, cursos de idioma em todo o Brasil,
né? Foi algo pioneiro da OAB de Pernambuco. Quando você entra lá no cartão do empresário, você vai ver, sou advogado OAB de Pernambuco. Então, pela primeira vez na história, o advogado, pessoa física e jurídica, pode ter acesso ao cartão do empresário. Ele está indo para fazer uma viagem com a sua família para Gramado, ele vai poder ter benefício no hotel por causa da OAB de Pernambuco. E vamos lançar ainda vários projetos. Estamos engatilhados com o endereço fiscal gratuito, coworkings aqui na região metropolitana, temos o Gimpass, tudo isso vai ser lançado na nossa gestão durante esses 3 anos. Tá certo, vamos para um breve intervalo aqui no Poder de Negócios. Na volta a gente continua esse bate-papo com a presidente da OAB Seccional Pernambuco, doutora Ingrid Zanella. Até já! Estamos de volta com o Poder de Negócios com a doutora Ingrid Zanella, presidente da OAB Seccional Pernambuco, primeira mulher a presidir essa ordem aqui no estado. A senhora também falou de muitas conquistas, mas também lutando, brigando pelo posicionamento feminino na advocacia aqui em Pernambuco. Sem dúvida, isso não precisa nem ser uma pauta. A minha presença já é a representatividade personificada. E isso faz parte da nossa missão diária. A gente precisa sempre de mulheres que cheguem a espaços e lembrem do compromisso que temos com outras mulheres. Quando eu assumi Ciro OAB de Pernambuco, existiam vários cargos que também só eram ocupados por homens. Não só a presidência, mas vários outros cargos, né? Comissões. A comissão de prerrogativa é um exemplo. Todos os presidentes até então eram advogados. E pela primeira vez na história também nomeamos uma mulher, a advogada Tássia, para ser a presidente da Comissão de Prerrogativa. Estamos juntos com a CMA, nossa Comissão da Mulher Advogada, com projetos sociais e para fortalecimento da advocacia. Vamos lançar o selo Escritório Amigo da Mulher, para garantir que aquele escritório tenha advogadas em todos os níveis, né? Não apenas advogada júnior, mas advogada sênior, advogada sócia, advogada diretora, possibilitando ali o reconhecimento real de uma representatividade e que garanta também a igualdade salarial, que a gente sabe que infelizmente é um problema entre homens e mulheres. Então, a gente quer lutar com a CMA para implementar esse selo do Escritório Amigo da Mulher. Estive com a secretária da Mulher do Estado de Pernambuco e queremos fechar um convênio com elas para possibilitar que advogadas que queiram prestar serviços voluntários possam atender mulheres vítimas de violência doméstica. Eu acho que a gente tem que também trazer um retorno para a sociedade do cargo que ocupamos. Então, é uma missão da gente também trabalhar para fins sociais e democráticos. E eu acredito realmente que o meu papel, eu tenho uma obrigação institucional de ter sempre a pauta de representatividade com um viés forte. E eu acho que a sociedade espera isso, não só as advogadas, os advogados também. A gente precisa viver em um ambiente mais igualitário, mais justo, e é muito cansativo a gente ter que costumeiramente falar sobre a violência de gênero, porque as mulheres sofrem pelo simples fato de serem mulheres, porque há disparidade salarial pautada exclusivamente no gênero. Então, são pautas que em 2025, o grupo que começou o Dia da Mulher, no movimento de Nova York, nem acreditava mais que a gente ainda ia estar discutindo. Então, a OAB vai ser esse braço forte na luta por uma maior representatividade. E eu quero, e estou recebendo também várias mulheres advogadas e não advogadas que veem na OAB agora um braço acessível, porque tem uma presidente mulher. Então, já fui procurada aí por movimentos relacionados à saúde, por movimentos relacionados a projetos de lei que podem, então, ter na OAB um braço para estimular uma maior representatividade, pautas sensíveis de mães. Então, eu quero a gente envolvida em tudo isso, porque eu acredito que esse é o papel institucional da gente também. É isso que eu queria perguntar para a senhora. A OAB não é só a casa dos advogados, ela também está aberta, né, para quem está assistindo aqui a gente, está aberta para a sociedade como um todo. A OAB é a casa da cidadania. Nós temos missões institucionais e eu quero que a sociedade confie que a OAB de Pernambuco é uma instituição democrática, independente e quando a causa envolver direitos humanos, direitos sociais e principalmente liberdade da advocacia, a OAB será esse braço forte ao lado da sociedade pernambucana. Do cais ao sertão, como costumamos dizer. E ela pode procurar a OAB lá pessoalmente, nas redes sociais também? Pode procurar, nós temos um Instagram, temos um canal de denúncias, nós estamos com a nossa ouvidoria, que é dirigida
pela advogada Renata Berenguer, né, uma grande advogada também. Então, a nossa ouvidoria tem um canal de denúncia feito pelo próprio celular, pelo próprio link da OAB. Qualquer cidadão pode procurar a OAB, né, por qualquer razão. Nós também temos esse canal da ouvidoria funciona para denúncias e busca de solicitações de ajuda para a nossa coordenação de celeridade processual. Denúncias só de advogados ou a sociedade também? A sociedade também pode buscar a OAB. Se for da nossa competência, nós vamos atuar. E também nós temos dentro do nosso canal, dentro do nosso site, o canal de denúncias para a nossa Procuradoria de Honorários, que é um projeto inovador da nossa gestão, para que todo advogado e advogada que se sinta prejudicado num processo, a OAB de Pernambuco possa ingressar como amigo escuro e fazer valer as nossas prerrogativas. Então, podem denunciar, canal da ouvidoria, que vai dar acesso também à coordenação de celeridade processual e a nossa Procuradoria, tudo pelo site, para a gente atender a sociedade e a advocacia. É porque é uma gestão que começou agora, são 100 dias, a senhora está pelo triênio, né? São mais 3 anos, vamos dizer assim, e é assim que a senhora quer continuar, recebendo todos e todas na OAB. A OAB estará de portas abertas para toda a sociedade, para toda a advocacia. Eu estarei onde o advogado e a advogada estiver e principalmente onde precisarem. Você tem uma ideia, nesse tempo eu já fui a municípios que não eram nem costumeiros serem visitados, Cabrobó, Verdejante, Belmonte, e estarei na próxima semana em Serra Talhada, Caruaru, Belmonte novamente, porque estarei lá na cavalgada, quero estar na cavalgada e vai ser um dia especial, que é o dia do meu aniversário, viu, Ciro? Já estou dizendo para você não esquecer. 25 de maio, no dia da cavalgada, quero estar com a advocacia de Belmonte, celebrando a cultura do nosso estado. Tá certo. Doutora Ingrid Zanella, muito obrigado pela sua participação aqui no Poder de Negócios. Ciro, queria agradecer a oportunidade. É sempre algo muito oportuno vir aqui conversar sobre a OAB, como a OAB quer ter uma gestão compartilhada, participativa, disruptiva e inovadora, e como eu preciso de toda advogada e advogada do nosso lado, participando efetivamente da nossa instituição, para a OAB ser forte e conseguir defender todas essas pautas como a sociedade e a advocacia merece. Obrigada. Obrigado também. Você que está em casa, muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo domingo, um ótimo restinho de final de semana. E a gente se vê no próximo domingo aqui no Poder de Negócios. Eu espero por você. Um grande abraço e até lá.